Olá, meu amigo, minha amiga, eu espero que você venha estar bem. Estamos para este devocional neste dia, a qual nós iremos falar um pouco acerca das coisas de Deus. Eu creio que esta mensagem ela vai falar com você. Hoje eu quero trazer um texto que se encontra em 2 Timóteo, no seu capítulo de número 2, a partir do verso do número 15, que diz assim a palavra do Senhor: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui uma palavra bem clara, a qual o Senhor diz como nós devemos nos apresentar a Deus, ou seja, aprovado, e que venhamos manejar bem a Bíblia, a palavra da verdade, e que nós não venhamos ter do que se envergonhar, ou seja, nós devemos sempre andar em boa conduta, em bom testemunho. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que tem um bom testemunho pode salvar uma vida. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. E o único momento que há festa no céu é quando um pecador se arrepende, ou seja, quando tem uma alma salva para o reino do Senhor. Exaltado é o nome de Jesus. Nós temos visto nos dias de hoje pessoas que não estão aptas para ensinar, para ministrar a palavra do Senhor. Muitas das vezes falam o que leem, o que aprendem, mas o Senhor diz pela palavra, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas foi em demonstração do Espírito e de poder. E diz a palavra do Senhor também que nós devemos crescer na graça e crescer no conhecimento do Senhor, ou seja, temos que ler, aprender e pedir sabedoria a Deus. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Nós devemos crescer na graça, orando, buscando, jejuando, para adquirir poder e autoridade do céu, para ministrar a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós temos visto homens que querem ler, querem ensinar, mas não tem graça. Nós sabemos quando uma pessoa sobe no altar de Deus para ministrar a palavra, se Deus é com ele ou não, ou se ele está cheio de si. A glória do Senhor não está sobre essas pessoas que são cheios de si mesmo. Nós temos que ter humildade diante de Deus, ministrar a palavra do Senhor com humildade, com graça, para que aqueles que venham ouvir, aleluia, venham ser tocados pela mensagem de Deus. Então nós devemos saber manejar bem a palavra da verdade, ou seja, manejar a espada, mas para isso há um processo de aprendizado, de leitura da palavra, de oração, viver uma vida de consagração diante de Deus. O Senhor diz aqui, no mesmo capítulo de 2 Timóteo, e no seu verso de número 11, palavra fiel é esta, que se morrer com ele, também com ele viveremos, e se sofrermos também com ele, reinaremos, e se o negarmos, também ele nos negará, e se somos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Veja como é o nosso Deus. Mesmo quando nós erramos, transgredimos contra o Senhor, ele permanece fiel. Exaltado é o nome de Jesus. E diante desta palavra eu quero te dizer, muitas das vezes você errou na presença de Deus, muitas das vezes você tem se sentido fraco, muitas das vezes você tem achado que você não é merecedor da graça de Deus, mas o Senhor te chama para este dia, para lhe falar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu te chamo, meu amigo, minha amiga, para um novo tempo na presença de Deus. Tempo este que você vai meditar mais na palavra, que você vai manejar bem esta palavra, aleluia, que você vai se expressar diante das pessoas com esta palavra, e você não vai ter do que se envergonhar, porque o adversário não pode te acusar. A palavra do Senhor vai dizer: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é o Senhor Jesus quem o justifica, e antes mesmo ele morreu por nós, perdoando os nossos pecados. Oh glória! A palavra do Senhor vai dizer que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você é guardado por Deus, você é lavado no sangue de Jesus, você não é escolhido do Senhor, e Deus te escolheu para uma boa obra. Venha meditar mais na palavra. A própria palavra do Senhor vai dizer que neste livro nós devemos meditar de dia e de noite. Exaltado é o nome do Senhor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Este obreiro ele pode ser tanto homem como mulher. Sabemos que o Senhor Jesus ele escolheu cada um para uma boa obra na terra.
Então você tem que meditar mais nessa palavra, expressar essa palavra e manejar ela bem, para aqueles que ouvem esta palavra. Exaltado é o nome do Senhor. Venha ouvir e venha apreciar a palavra que sai da sua boca. Nós devemos colocar palavras boas em nossa boca. Não devemos usar o altar de Deus para expressar o que nós não devemos expressar, o que vem do nosso coração. Eu estou fazendo esse vídeo aqui sem edição e falando apenas o que Deus tem colocado em meu coração. Lembrando que o altar de Deus, ele não serve para lançar indiretas, para falar de assuntos que pervertem aqueles que estão ouvindo. Veja o que diz o verso de número 14 de 2 Timóteo, aleluia, no seu capítulo de número 2. Traze estas coisas à memória, ordenando-as diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Nós não devemos discutir acerca da palavra de Deus com aqueles que têm outros pensamentos, com aqueles que têm outro tipo de crença. A palavra do Senhor vai dizer para vós não lançares as vossas pérolas aos porcos. Há alguns que vão querer ouvir a palavra que sai da sua boca, há outros que não, aleluia, irão querer ouvir, mas Deus é com você. Então saiba que a palavra dita ao seu tempo, quão boa ela é. Sabemos manejar bem a palavra da verdade, sabemos manejar a palavra do Senhor com muita sabedoria, com muita graça, com poder, aleluia, para o crescimento da obra de Deus. O nome de Jesus será glorificado em nossas vidas. Nós vemos que em todo tempo nós estamos sendo colocados à prova, nós estamos sendo rodeados, como diz a palavra do Senhor, por tão nuvens e grandes testemunhas que tem visto o nosso dia, que tem visto a nossa vida. Então venhamos nos apresentar diante de Deus aprovado, e que em nada nós venhamos ter do que se envergonhar, porque os que confiam no Senhor não serão confundidos, não serão envergonhados, mas serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. Deus é com você, Deus está te enchendo de equilíbrio, de sabedoria da palavra, Deus está te enchendo de graça, de poder, de autoridade, para você decretar um milagre sobre a vida das pessoas, pela palavra de Deus, para você decretar um milagre sobre o seu lar. Em nome de Jesus Cristo, profetiza sobre o seu lar em oração. O meu lar será uma bênção, a minha casa será uma bênção, o meu ministério será uma bênção, porque da minha boca sairá a palavra da verdade, aleluia, porque eu irei manejar a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E como a mulher sábia edifica a sua casa? Expressando a palavra de Deus, se atentando, meditando na palavra de Deus e a colocando em prática. A palavra do Senhor vai dizer que bem-aventurados são aqueles que ouvem as minhas palavras e as colocam em prática, porque eu compararei a uma pessoa prudente, a qual edificou a sua casa sobre a rocha, a qual vindo o vento, a tempestade não a derrubará. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a coloca em prática, eu o compararei a um homem insensato, ou a pessoa insensata, a qual edificou a sua casa sobre a areia, a qual vindo o vento, a tempestade, a derrubará, e grande foi a sua queda. Mas Deus está livrando o seu lar, a sua casa, a sua vida da queda. E mesmo se você cair pelo caminho, por conta de alguma frustração, por conta do desânimo, o Senhor diz pela palavra dele: 7 vezes pode cair o justo, mas o Senhor o colocará de pé. Eu espero que você venha se alegrar nesta palavra, que você, como forma de gratidão, venha se inscrever neste canal, você venha comentar, venha dar o seu like, como gratidão a Deus. Se essa palavra falou com você, como gratidão a Deus, não por mim, faça para Deus. Faça isso, dê o seu like, comente e ative o sininho, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Deus abençoe.